As florestas sussurravam, mas não para o príncipe, e sim para mim, Lyra. Desde o dia em que nasci, meu corpo foi um receptáculo para a magia antiga, um dom que meu povo, os Kaelen, considerava uma herança sagrada. Para a realeza de Aldoria, no entanto, era uma mancha, um poder a ser contido e, se possível, erradicado. Eles viam a magia como um atestado de perigo, uma força que não podiam controlar e, por isso, temiam. Eu era a anomalia, o elo indesejado em uma cadeia de poder que deveria ser pura. Meu casamento com Arion, o herdeiro do trono, não foi um ato de amor, mas de cálculo frio. O rei Aldaron, seu pai, me escolheu para selar uma aliança com os clãs de magia, que estavam inquietos com o tratamento que a realeza dava a nós, os Kaelen. Eu era uma peça de xadrez, uma promessa viva, uma garantia de que meu povo não se rebelaria. E era exatamente assim que Arion me via. Ele era tudo o que eu não era. Um guerreiro de linhagem nobre, com a força de um furacão e os olhos azuis de um céu de inverno, mas sua alma, essa era mais fria que o gelo mais profundo. Ele me olhava, e eu me sentia como se estivesse diante de uma parede de pedra, impenetrável e gelada. Você é um fardo, ele me disse, as palavras ecoando. No salão do trono, um sussurro que era mais doloroso que qualquer grito. Uma obrigação. Aquelas palavras me cortaram mais fundo que qualquer espada. Eu, Lyra, a herdeira da magia ancestral, era apenas um fardo. O palácio era um labirinto de solidão. Meus dias eram preenchidos com aulas de etiqueta, estudos, de história real e o constante peso do olhar de Arion. Seus olhos me seguiam, mas não com admiração, e sim com um misto de curiosidade e desprezo. Ele queria que eu me humilhasse, que implorasse por sua atenção, que provasse meu valor. Mas como eu poderia provar algo a alguém que não queria ver? Eu era um enigma para ele, uma mulher com um poder que ele não compreendia. Ele não entendia a minha conexão com a natureza, a forma como a magia corria em minhas veias, sussurrando os segredos das florestas e das montanhas. Eu, no entanto, entendia sua dor. Eu via a solidão por trás de sua arrogância, o fardo de ser um príncipe, o peso de sua armadura, a responsabilidade que ele carregava. Ele era tão prisioneiro quanto eu, aprisionado em um papel que ele não escolheu, uma vida que ele não queria. Ele se afogava em festas e luxo, mas eu podia ver a escuridão em seus olhos, a insônia que o consumia. Ele tinha tudo, mas não tinha nada. E eu, com as minhas mãos vazias, tinha tudo. Eu tinha a minha magia, a minha conexão com o meu povo, a minha esperança. Eu não iria me curvar, eu não iria me humilhar. Se ele queria uma esposa no papel, uma peça de decoração, eu seria a mais digna delas. Comecei a me dedicar ao meu povo. Na calada da noite, eu fugia do palácio e ia aos vilarejos, onde a miséria era palpável. Eu usava a minha magia para curar os doentes, para ajudar as colheitas, para trazer esperança a um povo esquecido. O que o palácio considerava um poder perigoso, o povo do vilarejo considerava um milagre. Minha reputação crescia, não como a princesa arrogante, mas como a maga do povo. Eles me chamavam de Nossa Estrela Guia, Nossa Esperança. As suas orações, os seus sorrisos, a sua fé em mim, tudo isso era a minha vingança. Ele, é claro, soube. Seus espiões estavam por toda parte. As notícias sobre a princesa maga chegavam a ele, e eu podia ver a sua irritação. Ele queria que eu fosse invisível, que eu me dissolvesse no papel que ele me deu. Mas eu me tornei a prova viva da sua falha. Eu era a prova de que a magia não era perigosa, mas uma força de vida. Eu era a prova de que eu, Lyra, não era um fardo, mas uma força. Quando ele finalmente me confrontou, foi no jardim do palácio. O cheiro de rosas flutuava no ar, o sol da manhã iluminando as gotas de orvalho nas pétalas.
Eu estava cuidando de um canteiro de ervas medicinais, minhas mãos na terra, quando ele apareceu. Você está me envergonhando, ele disse, sua voz baixa e perigosa. Você está arruinando a minha reputação. Eu me virei e o olhei nos olhos. Não havia medo, apenas a calma de uma mulher que sabia seu valor. Sua reputação, príncipe Arion, está em ruínas muito antes de eu chegar. Eu sou apenas o reflexo do seu fracasso. As palavras o atingiram como um soco. Ele ficou pálido, a raiva em seus olhos. Ele queria me atacar, me humilhar, mas eu não lhe dei o prazer. Eu me virei e continuei com o meu trabalho, deixando-o sozinho, com a sua frustração e a sua impotência. A partir desse dia, a tensão entre nós se tornou um jogo perigoso. Ele me seguia, me observava, procurando por uma falha, por um momento de fraqueza. Mas eu me recusei a quebrar. Minha dignidade era a minha armadura, a minha fé no meu poder, a minha espada. Eu o tratei com cortesia, com respeito, como uma mulher que respeita um estranho. Eu o ignorei com uma perfeição que beirava a arte. Isso o enlouqueceu. Ele queria o meu desprezo, a minha raiva, o meu ódio, mas eu não lhe dei nada. Eu lhe dei o que ele mais temia, a indiferença. E essa indiferença era a minha maior arma, a prova de que eu não precisava dele, de que eu era completa sem ele. A história que se segue é a prova de que o amor pode nascer da dor, de que a luz pode emergir da escuridão. É a prova de que a vulnerabilidade pode ser a maior força e de que a redenção é possível mesmo para as almas mais endurecidas. É a prova de que eu, Lyra, a maga que ele desprezou, sou a mulher que ele não pode viver sem. E você, caro ouvinte, irá testemunhar essa transformação, a jornada de dois corações presos por um destino que eles não escolheram, mas que eles terão que lutar para reivindicar. Toda a minha vida, a magia foi a minha prisão e a minha liberdade. Era o que me fazia ser diferente, o que me separava das outras meninas do vilarejo. Meus pais diziam que era um presente dos deuses, mas para a elite do reino era apenas um perigo a ser controlado. Eles viam a magia como um atestado de perigo, uma força que não podiam controlar, e por isso temiam. Eu era a anomalia, o elo, indesejado em uma cadeia de poder que deveria ser pura. Meu casamento com Arion, o herdeiro do trono, não foi um ato de amor, mas de cálculo frio. O rei Aldaron, seu pai, me escolheu para selar uma aliança com os clãs de magia que estavam inquietos com o tratamento que a realeza dava a nós, os Kaelen. Eu era uma peça de xadrez, uma promessa viva, uma garantia de que meu povo não se rebelaria. E era exatamente assim que Arion me via. Ele era tudo que eu não era. Um guerreiro de linhagem nobre, com a força de um furacão e os olhos azuis de um céu de inverno. Mas sua alma, essa era mais fria que o gelo mais profundo. Ele me olhava e eu me sentia como se estivesse diante de uma parede de pedra, impenetrável e gelada. Você é um fardo, ele me disse, as palavras ecoando no salão do trono, um sussurro que era mais doloroso que qualquer grito. Uma obrigação. Aquelas palavras me cortaram mais fundo que qualquer espada. Eu, Lyra, a herdeira da magia ancestral, era apenas um fardo. O palácio era um labirinto de solidão. Meus dias eram preenchidos com aulas de etiqueta, estudos de história real e o constante peso do olhar de Arion. Seus olhos me seguiam, mas não com admiração, e sim com um misto de curiosidade e desprezo. Ele queria que eu me humilhasse, que implorasse por sua atenção, que provasse meu valor. Mas como eu poderia provar algo a alguém que não queria ver? Eu era um enigma para ele, uma mulher com um poder que ele não compreendia. Ele não entendia a minha conexão com a natureza, a forma como a magia corria em minhas veias, sussurrando
segredos das florestas e das montanhas. Eu, no entanto, entendia sua dor. Eu via a solidão por trás de sua arrogância, o fardo de ser um príncipe, o peso de sua armadura, a responsabilidade que ele carregava. Ele era tão prisioneiro quanto eu, aprisionado em um papel que ele não escolheu, uma vida que ele não queria. Ele se afogava em festas e luxo, mas eu podia ver a escuridão em seus olhos, a insônia que o consumia. Ele tinha tudo, mas não tinha nada. E eu, com as minhas mãos vazias, tinha tudo. Eu tinha a minha magia, a minha conexão com o meu povo, a minha esperança. Eu não iria me curvar, eu não iria me humilhar. Se ele queria uma esposa no papel, uma peça de decoração, eu seria a mais digna delas. Comecei a me dedicar ao meu povo. Na calada da noite, eu fugia do palácio e ia aos vilarejos, onde a miséria era palpável. Eu usava a minha magia para curar os doentes, para ajudar as colheitas, para trazer esperança a um povo esquecido. O que o palácio considerava um poder perigoso, o povo do vilarejo considerava um milagre. Minha reputação crescia, não como a princesa arrogante, mas como a maga do povo. Eles me chamavam de nossa estrela guia, nossa esperança. As suas orações, os seus sorrisos, a sua fé em mim, tudo isso era a minha vingança. Ele, é claro, soube. Seus espiões estavam por toda parte. As notícias sobre a princesa maga chegavam a ele, e eu podia ver a sua irritação. Ele queria que eu fosse invisível, que eu me dissolvesse no papel que ele me deu. Mas eu me tornei a prova viva da sua falha. Eu era a prova de que a magia não era perigosa, mas uma força de vida. Eu era a prova de que eu, Lyra, não era um fardo, mas uma força. Quando ele finalmente me confrontou, foi no jardim do palácio. O cheiro de rosas flutuava no ar, o sol da manhã iluminando as gotas de orvalho nas pétalas. Eu estava cuidando de um canteiro de ervas medicinais, minhas mãos na terra, quando ele apareceu. Você está me envergonhando, ele disse, sua voz baixa e perigosa. Você está arruinando a minha reputação. Eu me virei e o olhei nos olhos. Não havia medo, apenas a calma de uma mulher que sabia seu valor. Sua reputação, príncipe Arion, está em ruínas muito antes de eu chegar. Eu sou apenas o reflexo do seu fracasso. As palavras o atingiram como um soco. Ele ficou pálido, a raiva em seus olhos. Ele queria me atacar, me humilhar, mas eu não lhe dei o prazer. Eu me virei e continuei com o meu trabalho, deixando-o sozinho, com a sua frustração e a sua impotência. A partir desse dia, a tensão entre nós se tornou um jogo perigoso. Ele me seguia, me observava, procurando por uma falha, por um momento de fraqueza. Mas eu me recusei a quebrar. Minha dignidade era a minha armadura, a minha fé no meu poder, a minha espada. Eu o tratei com cortesia, com respeito, como uma mulher que respeita um estranho. Eu o ignorei com uma perfeição que beirava a arte. E isso o enlouqueceu. Ele queria o meu desprezo, a minha raiva, o meu ódio, mas eu não lhe dei nada. Eu lhe dei o que ele mais temia, a indiferença. E essa indiferença era a minha maior arma, a prova de que eu não precisava dele, de que eu era completa sem ele. A história que se segue é a prova de que o amor pode nascer da dor, de que a luz pode emergir da escuridão. É a prova de que a vulnerabilidade pode ser a maior força e de que a redenção é possível mesmo para as almas mais endurecidas. É a prova de que eu, Lyra, a maga que ele desprezou, sou a mulher que ele não pode viver sem. E você, caro ouvinte, irá testemunhar essa transformação, a jornada de dois corações presos por um destino que eles não escolheram, mas que eles terão que lutar para reivindicar. Ele se recusou a ceder. Arion, o príncipe herdeiro, com sua frieza calculada, intensificou o jogo de gato e rato. Ele não me confrontava diretamente com gritos ou acusações, mas com uma indiferença que doía mais do que qualquer palavra. Ele se tornou um fantasma em sua própria casa, e eu,
a mulher que ele havia desprezado, me tornei a prova viva da sua falha. Ele queria que eu fosse uma sombra, uma figura sem vida que preenchesse o requisito de sua esposa, mas eu me tornei a luz que ele não podia apagar. Meu trabalho com o povo de Aldoria cresceu. Minhas noites no vilarejo se tornaram mais frequentes e os rumores sobre a maga do povo se espalharam como o fogo da floresta. Eles me chamavam de nossa protetora, nossa esperança. As suas orações, os seus sorrisos, a sua fé em mim, tudo isso era a minha vingança. Eles me davam a dignidade que ele me negava. A injustiça da situação era um motor para a minha determinação. A raiva dele, que antes era contida, começou a vazar. Ele me observava durante o jantar, os olhos azuis fixos em mim, procurando por uma falha, um sinal de que eu iria quebrar. Mas eu me mantive firme, eu não dei a ele o prazer de me ver sofrer. Eu o tratei com a mesma cortesia que uma mulher daria a um estranho. "Bom dia, príncipe", eu dizia, com uma voz tão calma que beirava o vazio. "Com licença", eu murmurava quando ele se colocava em meu caminho. A minha frieza educada era um golpe direto na sua vaidade. A falta de atenção era um insulto que ele não podia revidar. Ele estava enlouquecendo. Uma noite, durante o jantar, ele finalmente cedeu. "Você não vai me dar o prazer de ter uma discussão?" Ele perguntou, a voz baixa e perigosa. Eu levantei os olhos do meu prato. "E o que você ganharia com isso? Você quer me ver chorar para se sentir poderoso? Você quer que eu implore por algo que você não pode dar?" Eu o encarei, o coração batendo no peito como um tambor de guerra. "Eu não vou lhe dar esse prazer. Você quer uma esposa no papel? Muito bem, eu sou. Mas não espere que eu me humilhe. Eu tenho a minha dignidade." Arion me olhou desconcertado. "Você está imaginando coisas", ele disse, mas a voz dele não tinha a mesma arrogância de antes. "Não estou. Eu sinto a sua raiva, a sua frustração. Eu sou a prova de que você não pode me controlar. Eu sou a prova de que você não é tão poderoso quanto pensa." Ele se levantou da mesa, a cadeira raspando o chão com um som estridente. "Eu não sei do que você está falando." As palavras dele eram a prova da sua negação, a sua última defesa. "Você sabe exatamente do que eu estou falando", eu respondi, com uma voz tão baixa que ele teve que se aproximar para me ouvir. "Você não estava com ciúmes por me ver com outros homens. Você estava com raiva porque a sua propriedade estava sendo admirada por outros." A palavra propriedade o atingiu como um soco no estômago. "Você não é minha propriedade", ele disse, mas a voz dele soava defensiva. "Não? Então por que a reação? Se eu não significo nada para você, além de um dever cumprido, por que você se importa com o que outros pensam de mim?" Ele ficou sem resposta. Pela primeira vez desde que nos casamos, eu o havia encurralado com sua própria lógica. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Eu o olhei por um longo momento. Quando falei novamente, minha voz estava mais baixa, mas não menos firme. "Você não pode me ter, Arion, mas também não consegue me deixar ir. Você me despreza, mas se irrita quando outros me valorizam. Você quer minha submissão, mas se incomoda com minha força." As palavras pairaram no ar, uma acusação que ele não podia negar. "Talvez o problema não seja eu buscar atenção. Talvez seja você não saber o que realmente quer." E pela primeira vez na vida, o príncipe Arion al-Rashid ficou completamente sem palavras diante de sua esposa. Eu me virei e subi as escadas, deixando-o sozinho no salão. Eu não sabia o que iria acontecer a seguir, mas eu sabia que eu tinha vencido a batalha. Eu havia quebrado a sua armadura. Eu o havia forçado a se olhar no espelho e a confrontar a verdade sobre si mesmo. A história estava apenas começando, e eu, Lyra, a maga do povo, estava pronta para lutar por meu destino. A injustiça da nossa situação não me consumiria. Ela me fortalecerá,
e eu seria a prova viva de que o amor pode florescer até mesmo no solo mais árido. Na manhã seguinte, a tensão no palácio era palpável. Arion parecia um leão enjaulado, seus passos ecoando pelos corredores. Ele tentou me evitar, mas eu me recusei a me curvar. Eu tinha a minha dignidade, e eu não a entregaria. Na calada da noite, eu o observei do alto da minha torre. Ele andava de um lado para o outro em sua varanda, o maxilar cerrado, os punhos cerrados. Ele estava em guerra consigo mesmo, e eu, Lyra, era o campo de batalha. Eu estava em uma reunião com os anciões do vilarejo, quando uma carta com o selo real chegou. Era de Arion, o príncipe. Sua presença é requerida na sala de reuniões, imediatamente. Há assuntos de urgência que precisam ser discutidos. Eu sabia que ele estava tentando me manipular, mas a palavra urgência me pegou. Eu me despedi dos anciões e voltei ao palácio. Na sala de reuniões, Arion estava me esperando. Ele estava em pé, ao lado de uma mesa cheia de mapas e pergaminhos. "Você está me envergonhando", ele disse, a voz baixa e perigosa. "O povo está me perguntando sobre a maga do povo. Eles estão me perguntando por que o príncipe não está ao lado da sua esposa. Você está minando a minha autoridade." Eu me aproximei da mesa e olhei para ele. "Minha autoridade, príncipe Arion, não está sendo minada por mim. Ela está sendo minada por você. Você me desprezou, você me humilhou, você me tratou como um fardo, e agora você espera que eu finja que nada aconteceu? Eu não sou uma boneca." As palavras o atingiram como um soco no estômago. Ele não esperava que eu o confrontasse. Ele estava acostumado a ser obedecido, a ter as pessoas se curvando diante dele. Mas eu não me curvaria. A injustiça da situação me encheu de uma raiva fria. "Você me casou para apaziguar os clãs de magia. Você me usou como uma garantia de paz. E agora você se queixa de que a minha magia está me dando poder? Eu sou a maga do povo. Não há nada que você possa fazer para mudar isso." A raiva dele se tornou algo mais. Seus olhos se arregalaram e um medo sutil brilhou neles. Ele estava com medo de mim, com medo do meu poder. E essa era a minha maior arma. De repente, a porta da sala de reuniões se abriu e o grande mago, meu Mapai, entrou. Ele estava pálido e ofegante. "Lyra, o rei Aldaron, ele está morrendo", ele disse, a voz cheia de dor. "Um feitiço sombrio, uma maldição antiga. Ele está morrendo." A urgência me atingiu como um raio. O medo e a determinação se misturaram em meu peito. Eu me virei para Arion. Ele estava em choque, a sua armadura de arrogância se quebrando diante da realidade da morte. "Nós temos que fazer algo", ele disse, a voz cheia de desespero. Eu o olhei. Pela primeira vez, ele estava me vendo como uma mulher, como um ser humano, e não como um fardo. Corremos para o quarto do rei Aldaron. O rei estava em sua cama, o corpo coberto de runas sombrias. Ele estava pálido, a vida escorrendo de seu corpo. A magia sombria era um veneno e estava se espalhando. Eu sabia que a magia de Arion, a magia de combate, não o ajudaria. Eu teria que usar a minha magia, a magia da vida. Eu me ajoelhei ao lado da cama, minhas mãos pairando sobre o corpo do rei. Eu comecei a cantar, uma canção antiga em uma língua esquecida. Minha voz era a única coisa que podia ser ouvida no quarto, cheia de esperança, de determinação, de fé. Eu sentia a magia escura se debatendo, a magia da morte resistindo, mas eu era mais forte. Eu era Lyra, a maga do povo. A magia da vida fluiu de minhas mãos, de meu corpo, de minha alma. A luz se chocou com a escuridão. A batalha foi longa e eu me senti esgotada, mas eu não desisti. Eu continuei cantando, a minha voz uma oração, uma súplica, uma promessa. No final, a magia da vida venceu. A escuridão recuou. As runas no corpo do rei desapareceram e a cor voltou a seu rosto.
Ele não estava curado, mas ele estava estável. Eu havia salvado a sua vida. Eu me virei e olhei para Arion. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, de admiração. Eu tinha visto a sua dor e ele tinha visto a minha força. Naquele momento eu soube. O desprezo, a arrogância, a frieza, tudo isso era uma máscara. Arion estava com medo. Medo de se tornar o rei, medo de perder o pai, medo de não ser forte o suficiente. Eu o vi, o homem por trás da máscara, e eu soube que ele também me viu. Eu o vi, e ele, pela primeira vez na vida, me viu. A injustiça da nossa situação não me consumiria. Ela me fortaleceria. A magia que ele tanto desprezava salvou a vida de seu pai. Eu era a maga do povo, a mulher que ele havia desprezado, e agora a mulher que salvou a sua família. A história estava apenas começando, e eu, Lyra, a maga do povo, estava pronta para lutar por meu destino. Minha magia salvou o rei, mas a batalha estava longe de terminar. A cura do meu pai, o grande mago, havia sido um ato de desespero, uma tentativa de me provar, mas eu sabia que a minha vitória seria o início de uma nova guerra. Arion, que tinha testemunhado meu poder, me via com uma mistura de medo e admiração, e essa mistura era mais perigosa do que o desprezo. Você salvou a vida do meu pai, ele me disse, a voz rouca, o corpo ainda tremendo de emoção. Obrigada. A gratidão dele era como uma espada de 2 gumes. Eu sabia que ele estava tentando me manipular, me conquistar, mas eu não me curvaria. A injustiça, que antes era uma força, se tornou um veneno em minhas veias. Eu estava com raiva. Raiva por ele ter me tratado com tanta crueldade, por ele ter me humilhado, por ele ter me desprezado. E agora ele vinha até mim com a sua gratidão, como se nada tivesse acontecido. Eu não o olhei. Eu me virei e caminhei até a janela, o meu corpo uma muralha de pedra. Você não precisa me agradecer, príncipe Arion. Eu disse, com uma voz fria e vazia. Eu não fiz isso por você. Eu fiz isso por mim, por meu povo. As palavras o atingiram como um soco. Ele ficou pálido, a raiva em seus olhos. A partir desse dia, a tensão entre nós se tornou um jogo perigoso. Ele me seguia, me observava, procurando por uma falha, por um momento de fraqueza. Mas eu me recusei a quebrar. Eu o tratei com a mesma cortesia que uma mulher daria a um estranho. Eu o ignorei com uma perfeição que beirava a arte, e isso o enlouqueceu. Ele queria o meu desprezo, a minha raiva, o meu ódio, mas eu não lhe dei nada. Eu lhe dei o que ele mais temia, a indiferença. E essa indiferença era a minha maior arma, a prova de que eu não precisava dele, de que eu era completa sem ele. A história que se segue é a prova de que o amor pode nascer da dor, de que a luz pode emergir da escuridão. É a prova de que a vulnerabilidade pode ser a maior força e de que a redenção é possível mesmo para as almas mais endurecidas. É a prova de que eu, Lyra, a maga que ele desprezou, sou a mulher que ele não pode viver sem. E você, caro ouvinte, irá testemunhar essa transformação. A jornada de 2 corações presos por um destino que eles não escolheram, mas que eles terão que lutar para reivindicar. A revelação veio na forma de um segredo. Na biblioteca do palácio, enquanto eu pesquisava sobre a maldição que afligia o rei, encontrei um diário antigo, um diário do avô de Arion. O diário revelava que a magia, que a realeza tanto desprezava, era a sua única salvação. O avô de Arion havia sido amaldiçoado por um mago das trevas, e a única forma de quebrar a maldição era se casar com uma maga do meu clã, os Kaelen. Ele havia tentado encontrar uma maga, mas foi tarde demais. A maldição havia se espalhado, afetando sua linhagem, seu filho, o rei Aldaron. O desprezo de Arion pela magia não era natural, era uma herança de sua família. Um medo, uma insegurança. A injustiça era visceral.
Arion, que tanto me humilhava, era o maior prisioneiro de sua própria ignorância. Sua arrogância, sua frieza, seu desprezo, tudo isso era uma máscara, uma defesa contra uma vulnerabilidade que ele não podia controlar. E a revelação me deu um novo propósito. Eu não estava apenas lutando por mim, mas por ele. Eu estava lutando para quebrar a maldição que o aprisionava. A urgência me atingiu como um raio. O tempo estava se esgotando. Eu tinha que contar a ele. Eu tinha que fazê-lo entender. Eu o encontrei no salão de jantar, à noite, a mesa vazia entre nós. Eu sei o seu segredo, Arion, eu disse com uma voz baixa e firme. Ele me olhou, os olhos cheios de surpresa e medo. O que você está falando? Ele perguntou, a voz cheia de desespero. A maldição, eu disse. A maldição que afeta sua família. A maldição que o faz desprezar a magia. A maldição que o aprisiona. As palavras o atingiram como um soco. Ele ficou pálido, a raiva e o medo em seus olhos. A tensão entre nós era palpável. Eu estava em guerra com ele, mas agora eu tinha uma nova arma. A verdade. E a verdade me libertaria. Arion me olhou, os olhos azuis cheios de surpresa e medo. Eu havia tocado em um nervo exposto, um segredo que ele tentou esconder até de si mesmo. Ele se levantou, a cadeira raspando o chão com um som estridente. Eu não sei do que você está falando, ele disse, mas a voz dele não tinha a mesma arrogância de antes. Não minta para mim, Arion. Eu li o diário do seu avô. Eu sei que a magia que você tanto despreza é a sua única salvação. Eu sei que a sua arrogância, a sua frieza, é uma máscara para esconder o seu medo. A verdade era como um veneno, e eu a injetei em suas veias. Ele ficou pálido, a raiva e o medo em seus olhos se transformando em algo que eu não conseguia decifrar. Ele não conseguia mentir, não para mim. Por que você está me dizendo isso? Ele perguntou, a voz cheia de desespero. Porque você precisa de mim, Arion, eu disse, a voz baixa e firme. Você precisa de mim para quebrar a maldição que o aprisiona. Você precisa de mim para quebrar a maldição que o impede de ser o homem que você deveria ser. As palavras o atingiram como um soco. Ele ficou em silêncio por um longo momento, o coração batendo no peito como um tambor de guerra. Eu me aproximei dele, as mãos estendidas, a minha magia brilhando em meus dedos. Eu posso te ajudar, Arion. Eu posso te libertar. Ele olhou para minhas mãos, depois para meus olhos. Ele hesitou, o medo em seus olhos. A sua arrogância, sua frieza, tudo isso era uma defesa, uma muralha que ele construiu para se proteger. Mas agora a muralha estava desmoronando, e a sua vulnerabilidade era a minha única esperança. Não, ele disse recuando. Eu não preciso de você, eu não preciso de ninguém. As palavras dele eram a prova de sua negação, a sua última defesa. Eu o olhei, o coração pesado. Você é o maior prisioneiro de sua própria ignorância, príncipe Arion. Eu disse, a voz cheia de dor. A maldição que o aprisiona é a sua própria negação. Eu me virei e caminhei até a porta, o meu corpo uma muralha de pedra. Eu estava com medo, mas eu não o mostrei. Eu tinha que ser forte, eu tinha que ser a mulher que ele não podia viver sem. Quando você estiver pronto para a verdade, você sabe onde me encontrar, eu disse, e saí da sala. Eu não olhei para trás, eu não podia. Eu sabia que, se eu olhasse, eu iria quebrar. Eu estava em uma encruzilhada. Eu tinha que decidir se eu iria lutar por ele, se eu iria lutar para quebrar a maldição que o aprisionava. Eu sabia que ele me desprezava, mas eu também sabia que ele estava com medo. O medo era um veneno e estava se espalhando, e eu, Lyra, a maga do povo, era a única que podia curá-lo. A injustiça era visceral. Eu, a mulher que ele desprezou, era a única que podia salvá-lo. A esperança era a única coisa que me mantinha de pé. E eu não desistiria. Eu não desistiria de mim e eu não desistiria dele.
A partir desse dia, a tensão entre nós se tornou um jogo perigoso. Ele me seguia, me observava, procurando por uma falha, por um momento de fraqueza. Mas eu me recusei a quebrar. Eu o tratei com a mesma cortesia que uma mulher daria a um estranho. Eu o ignorei com uma perfeição que beirava a arte, e isso o enlouqueceu. Ele queria o meu desprezo, a minha raiva, o meu ódio, mas eu não lhe dei nada. Eu lhe dei o que ele mais temia, a indiferença. E essa indiferença era a minha maior arma, a prova de que eu não precisava dele, de que eu era completa sem ele. A injustiça da nossa situação não me consumiria. Ela me fortaleceria. A magia que ele tanto desprezava era a minha força. E a força era o meu destino. A história estava apenas começando, e eu, Lyra, a maga do povo, estava pronta para lutar por meu destino. Você não olhou para trás. Eu sabia que ele não olharia. Ele ficou imóvel, como uma estátua de mármore, as palavras ecoando no silêncio do salão. Eu havia exposto a sua maior fraqueza, a sua maior insegurança, e agora o jogo de gato e rato havia se transformado em um jogo de vida ou morte. O medo era um veneno e estava se espalhando. E eu, Lyra, a maga do povo, era a única que podia curá-lo. Eu estava em uma encruzilhada. Eu tinha que decidir se eu iria lutar por ele, se eu iria lutar para quebrar a maldição que o aprisionava. Eu sabia que ele me desprezava, mas eu também sabia que ele estava com medo. A injustiça da situação não me consumiria, ela me fortalecerá. Eu voltei para o meu quarto, a raiva e a dor me consumindo. Eu me joguei na cama, as lágrimas rolando pelo meu rosto. Eu não queria lutar. Eu não queria ser a heroína. Eu só queria ser amada. Mas a vida não me deu essa opção. A vida me deu um destino, e eu teria que lutar por ele. Eu me levantei, enxuguei as lágrimas e me preparei para a guerra. Eu era a maga do povo, e eu não me renderia. A partir desse dia, a tensão entre nós se tornou um jogo perigoso. Ele me seguia, me observava, procurando por uma falha, por um momento de fraqueza. Mas eu me recusei a quebrar. Eu o tratei com a mesma cortesia que uma mulher daria a um estranho. Eu o ignorei com uma perfeição que beirava a arte, e isso o enlouqueceu. Ele queria o meu desprezo, a minha raiva, o meu ódio, mas eu não lhe dei nada. Eu lhe dei o que ele mais temia, a indiferença. E essa indiferença era a minha maior arma, a prova de que eu não precisava dele, de que eu era completa sem ele. A revelação do segredo do diário havia mudado tudo. Agora eu entendia a fonte de sua arrogância e desprezo, uma maldição ancestral que se alimentava do medo de seu poder. O medo que ele sentia pela magia era, na verdade, um medo de si mesmo, e a injustiça era visceral. Eu, a mulher que ele desprezou, era a única que podia salvá-lo. A esperança era a única coisa que me mantinha de pé. E eu não desistiria. Eu não desistiria de mim. E eu não desistiria dele. 3 dias se passaram e o silêncio entre nós era sufocante. Eu sabia que ele estava em seu escritório, perdido em pensamentos. Eu podia sentir a sua presença, a sua frustração, a sua angústia. Eu sabia que ele estava lutando uma guerra interna. E eu, Lyra, estava pronta para a batalha. Eu me vesti com o meu melhor vestido, um vestido simples de linho branco, e caminhei até o seu escritório. Eu não bati na porta. Eu a abri e entrei. Ele me olhou, os olhos cheios de surpresa e medo. Precisamos conversar, eu disse, com uma voz baixa e firme. Ele ficou em silêncio por um longo momento, o coração batendo, no peito como um tambor de guerra. Eu não tenho nada para conversar com você, ele disse, mas a voz dele não tinha a mesma arrogância de antes. Não minta para mim, Arion. Eu sei que você está com medo. Eu sei que você está com medo de me aceitar, com medo de aceitar a sua própria magia, com medo de aceitar o seu próprio destino. As palavras o atingiram como um soco.
Ele ficou pálido, a raiva e o medo em seus olhos. A tensão entre nós era palpável. Eu estava em guerra com ele, mas agora eu tinha uma nova arma, a esperança, e a esperança me libertaria. Eu me aproximei dele, as mãos estendidas, a minha magia brilhando em meus dedos. Eu posso te ajudar, Arion. Eu posso te libertar. Eu posso te mostrar o poder que você tanto teme. Ele olhou para minhas mãos, depois para meus olhos. Ele hesitou. O medo em seus olhos, a sua arrogância, a sua frieza, tudo isso era uma defesa, uma muralha que ele construiu para se proteger. Mas agora, a muralha estava desmoronando, e a sua vulnerabilidade era a minha única esperança. Não, ele disse, recuando. Eu não preciso de você. Eu não preciso de ninguém. As palavras dele eram a prova de sua negação, a sua última defesa. Eu o olhei, o coração pesado. Você é o maior prisioneiro de sua própria ignorância, príncipe Arion, eu disse, a voz cheia de dor. A maldição que o aprisiona é a sua própria negação. Eu me virei e caminhei até a porta. O meu corpo uma muralha de pedra. Eu estava com medo, mas eu não o mostrei. Eu tinha que ser forte. Eu tinha que ser a mulher que ele não podia viver sem. Quando você estiver pronto para a verdade, você sabe onde me encontrar, eu disse, e saí da sala. Eu não olhei para trás. Eu não podia. Eu sabia que se eu olhasse, eu iria quebrar. Eu estava em uma encruzilhada. Eu tinha que decidir se eu iria lutar por ele, se eu iria lutar para quebrar a maldição que o aprisionava. Eu sabia que ele me desprezava, mas eu também sabia que ele estava com medo. O medo era um veneno e estava se espalhando, e eu, Lyra, a maga do povo, era a única que podia curá-lo. A injustiça era visceral. Eu, a mulher que ele desprezou, era a única que podia salvá-lo. A esperança era a única coisa que me mantinha de pé, e eu não desistiria de mim, e eu não desistiria dele. A história estava apenas começando, e eu, Lyra, a maga do povo, estava pronta para lutar por meu destino. A tensão entre nós se tornou um jogo perigoso. Eu, Lyra, a maga do povo, sabia que ele me seguia, me observava, procurando por uma falha, por um momento de fraqueza. Mas eu me recusei a quebrar. Eu o tratei com a mesma cortesia que uma mulher daria a um estranho. Eu o ignorei com uma perfeição que beirava a arte, e isso o enlouqueceu. Ele queria o meu desprezo, a minha raiva, o meu ódio, mas eu não lhe dei nada. Eu lhe dei o que ele mais temia, a indiferença. E essa indiferença era a minha maior arma, a prova de que eu não precisava dele, de que eu era completa sem ele. A revelação do segredo do diário havia mudado tudo. Agora eu entendia a fonte de sua arrogância e desprezo. Uma maldição ancestral que se alimentava do medo de seu poder. O medo que ele sentia pela magia era, na verdade, um medo de si mesmo, e a injustiça era visceral. Eu, a mulher que ele desprezou, era a única que podia salvá-lo. A esperança era a única coisa que me mantinha de pé. E eu não desistiria. Eu não desistiria de mim, e eu não desistiria dele. 3 dias se passaram, e o silêncio entre nós era sufocante. Eu sabia que ele estava em seu escritório, perdido em pensamentos. Eu podia sentir a sua presença, a sua frustração, a sua angústia. Eu sabia que ele estava lutando uma guerra interna. E eu, Lyra, estava pronta para a batalha. Eu me vesti com o meu melhor vestido, um vestido simples de linho branco, e caminhei até o seu escritório. Eu não bati na porta. Eu a abri e entrei. Ele me olhou, os olhos cheios de surpresa e medo. Precisamos conversar, eu disse, com uma voz baixa e firme. Ele ficou em silêncio por um longo momento, o coração batendo, no peito como um tambor de guerra. Eu não tenho nada para conversar com você, ele disse, mas a voz dele não tinha a mesma arrogância de antes. Não minta para mim, Arion.
Eu sei que você está com medo. Eu sei que você está com medo de me aceitar, com medo de aceitar a sua própria magia, com medo de aceitar o seu próprio destino. As palavras o atingiram como um soco. Ele ficou pálido, a raiva e o medo em seus olhos. A tensão entre nós era palpável. Eu estava em guerra com ele, mas agora eu tinha uma nova arma, a esperança, e a esperança me libertaria. Eu me aproximei dele, as mãos estendidas, a minha magia brilhando em meus dedos. Eu posso te ajudar, Arion. Eu posso te libertar. Eu posso te mostrar o poder que você tanto teme. Ele olhou para minhas mãos, depois para meus olhos. Ele hesitou. O medo em seus olhos, a sua arrogância, a sua frieza, tudo isso era uma defesa, uma muralha que ele construiu para se proteger. Mas agora a muralha estava desmoronando e a sua vulnerabilidade era a minha única esperança. Não! Ele disse recuando. Eu não preciso de você. Eu não preciso de ninguém. As palavras dele eram a prova de sua negação, a sua última defesa. Eu o olhei, o coração pesado. Você é o maior prisioneiro de sua própria ignorância, príncipe Arion. Eu disse, a voz cheia de dor. A maldição que o aprisiona é a sua própria negação. Eu me virei e caminhei até a porta, o meu corpo uma muralha de pedra. Eu estava com medo, mas eu não o mostrei. Eu tinha que ser forte. Eu tinha que ser a mulher que ele não podia viver sem. Quando você estiver pronto para a verdade, você sabe onde me encontrar. Eu disse, e saí da sala. Eu não olhei para trás. Eu não podia. Eu sabia que se eu olhasse, eu iria quebrar. Eu estava em uma encruzilhada. Eu tinha que decidir se eu iria lutar por ele, se eu iria lutar para quebrar a maldição que o aprisionava. Eu sabia que ele me desprezava, mas eu também sabia que ele estava com medo. O medo era um veneno e estava se espalhando. E eu, Lyra, a maga do povo, era a única que podia curá-lo. A injustiça era visceral. Eu, a mulher que ele desprezou, era a única que podia salvá-lo. A esperança era a única coisa que me mantinha de pé. E eu não desistiria. Eu não desistiria de mim e eu não desistiria dele. A história estava apenas começando e eu, Lyra, a maga do povo, estava pronta para lutar por meu destino. Os dias que se seguiram foram uma guerra silenciosa. A tensão entre nós era uma entidade viva, sufocando o ar de cada cômodo. Eu me tornei uma sombra graciosa, movendo-me pelo palácio com uma dignidade que ele não podia quebrar. Ele, Arion, o príncipe orgulhoso, se tornou um leão enjaulado, seus passos pesados e frustrados ecoando nos corredores. Eu sabia que ele me observava. Sentia os seus olhos em mim durante o jantar, um peso insuportável que me forçava a manter a cabeça erguida. Ele esperava que eu tropeçasse, que eu me quebrasse, que eu chorasse, mas eu me recusei a lhe dar esse prazer. A indiferença era a minha maior arma, a prova de que eu não precisava dele para me sentir inteira. A injustiça de tudo isso me consumia. Eu, Lyra, a maga que ele desprezou, era a única com o poder para salvá-lo. Eu sabia a verdade, um segredo ancestral que explicava sua frieza, sua arrogância. Sua aversão à magia não era ódio, mas medo. Um medo herdado de uma maldição que afligia sua linhagem. Eu podia libertá-lo, mas ele estava tão preso em sua própria negação que não podia aceitar a ajuda. A urgência me atingiu como um raio. O tempo estava se esgotando. Eu tinha que fazê-lo entender, mas como? Eu tentei. Fui ao seu escritório, a minha magia cintilando em minhas mãos, uma oferta de paz e cura. Eu posso te ajudar, Arion, eu disse. Mas ele me rejeitou, recuando como se minha presença fosse um veneno. Não preciso de você. Não preciso de ninguém. As palavras dele eram uma muralha, uma defesa final contra a vulnerabilidade que o aterrorizava. Eu me virei e saí, deixando-o com seu medo. Eu não olhei para trás. Eu não podia.
Eu sabia que, se eu olhasse, a minha própria determinação se desintegraria. Uma noite, eu estava no jardim, usando minha magia para curar uma rosa que estava morrendo. Eu sussurrei uma canção em uma língua antiga, e a flor se ergueu, suas pétalas se desdobrando em um vermelho vibrante. Arion apareceu, seus passos pesados no cascalho. Ele parou e me observou de longe. Pela primeira vez, seu olhar não era de desprezo, mas de admiração. Eu o ignorei, focando na flor. Ele se aproximou e eu senti sua presença. A tensão era tão forte que quase podia ser tocada. As flores estão bonitas, ele disse, a voz rouca. Eu não o olhei. A jardineira cuida bem delas. Não, ele disse suavemente. Você cuida bem delas. Eu parei o que estava fazendo e me virei, o coração batendo forte no peito. Ele se aproximou, a sua armadura de arrogância se desmoronando diante dos meus olhos. Eu passei a noite inteira acordado, pensando no que você disse. Eu sou um prisioneiro da minha própria ignorância. A revelação me atingiu com força. Ele estava se abrindo, admitindo sua fraqueza. Eu não sabia que a minha arrogância era uma máscara para o meu medo. Eu não sabia que o meu desprezo pela magia era, na verdade, um medo de mim mesmo. Eu me aproximei dele, a minha mão se estendendo. Ele hesitou, o medo em seus olhos. A esperança era a única coisa que me mantinha de pé. Eu posso te ajudar, Arion. Eu posso te libertar. Ele olhou para minha mão, depois para meus olhos. Ele hesitou por um momento, a sua arrogância lutando contra a sua vulnerabilidade. Mas então ele segurou minha mão. Seus dedos eram quentes e sua pele se tocou com a minha. A magia que ele tanto desprezava fluía de minhas mãos para as suas. Ele fechou os olhos e eu senti sua resistência se desintegrando. Ele me olhou, os olhos azuis, cheios de admiração. Você é a maga do povo, ele disse, a voz baixa e cheia de emoção. Você é a mulher que eu não posso viver sem. As palavras dele foram como um bálsamo para o meu coração ferido. Ele se inclinou e me beijou. Não foi um beijo de posse, mas um beijo de redenção. Era o começo de uma nova história. A história de dois corações, presos por um destino que eles não escolheram, mas que eles teriam que lutar para reivindicar. E eu, Lyra, a maga do povo, estava pronta para a luta. A injustiça não me consumiria, ela me fortalecerá. O beijo de redenção não foi o fim, mas o começo. Arion, o príncipe que me desprezou, agora me olhava com admiração e um brilho nos olhos que me fazia tremer. O medo, a arrogância, a frieza, tudo isso era uma máscara, uma defesa contra uma vulnerabilidade que o aterrorizava. E eu, Lyra, a maga do povo, era a única que podia curá-lo. Eu era a sua esperança, a sua salvação. O nosso casamento, que começou como um fardo, se tornou o nosso destino. A partir desse dia, a tensão entre nós se tornou um jogo perigoso. Eu o segui, observei-o, procurando por uma falha, por um momento de fraqueza. Mas ele se recusou a quebrar. Ele me olhou, os olhos cheios de admiração. Você é a maga do povo, ele disse, a voz baixa e cheia de emoção. Você é a mulher que eu não posso viver sem. As palavras dele foram como um bálsamo para o meu coração ferido. Ele se inclinou e me beijou. Não foi um beijo de posse, mas um beijo de redenção. Era o começo de uma nova história. História de dois corações, presos por um destino que eles não escolheram, mas que eles teriam que lutar para reivindicar. Ele me convidou para o seu escritório. O quarto, que antes era uma prisão, se tornou um santuário. Ele me mostrou o diário de seu avô, o segredo que eu já conhecia. Ele me mostrou o seu medo, a sua insegurança, a sua vulnerabilidade. E eu, Lyra, o amei ainda mais. Eu o amei por sua coragem, por sua determinação, por sua vulnerabilidade. Eu o amei por ele ter se aberto, por ele ter me aceitado.
Nós passamos a noite na biblioteca, estudando a maldição, procurando uma forma de quebrá-la. Nós éramos um time de dois. Ele me ensinou sobre a história de sua família, sobre a responsabilidade de ser um príncipe. Eu o ensinei sobre a magia, sobre a conexão com a natureza, sobre o poder da cura. Nós nos tornamos amigos, parceiros, amantes. E o nosso amor cresceu, forte e verdadeiro, como uma árvore milenar. O rei Aldaron se recuperou. A magia da vida que eu havia usado para salvá-lo o curou. Ele me olhou, os olhos cheios de gratidão. Você salvou a vida do meu pai, ele me disse, a voz rouca, o corpo ainda tremendo de emoção. Obrigada. A gratidão dele não era mais uma espada, mas uma bênção. Ele se tornou o meu aliado, o meu protetor, o meu amigo. Nós decidimos quebrar a maldição. Era um ritual complexo, um ritual que exigia a nossa união, a nossa magia. Nós fomos para a floresta, o lugar onde a magia era mais forte. Nós nos deitamos no chão, as mãos dadas, a nossa magia se misturando. Eu senti o meu corpo se enchendo de poder, de luz. Eu senti a escuridão se debatendo, a maldição lutando para se manter. Mas nós éramos mais fortes. Nós éramos a maga do povo e o príncipe herdeiro. Nós éramos o amor e a esperança, e nós venceremos. A maldição foi quebrada. A luz se chocou com a escuridão. A floresta tremeu, a terra estremeceu e o céu se encheu de estrelas. A maldição havia se ido. Nós nos olhamos, os olhos cheios de emoção, de alegria, de amor. Nós nos beijamos, um beijo de redenção, de esperança, de amor. A nossa história, que começou com o desprezo, terminou com o amor. Nós nos tornamos os líderes que o nosso reino precisava. Um casamento de poder, magia e amor que mudou o futuro do nosso reino para sempre. E eu, Lyra, a maga do povo, não era mais a esposa que ele desprezou. Eu era a sua rainha. Ele a desprezou diante de todos. O sheik que jurou jamais amá-la. Mas a ferida dela se transformou em força, e o desprezo dele se tornou desejo. O impossível aconteceu. Intunzi 11. A história que se segue é a prova de que o amor pode nascer da dor, de que a luz pode emergir da escuridão. É a prova de que a vulnerabilidade pode ser a maior força e de que a redenção é possível mesmo para as almas mais endurecidas. É a prova de que eu, Lyra, a maga que ele desprezou, sou a mulher, que ele não pode viver sem. E você, caro ouvinte, irá testemunhar essa transformação, a jornada de dois corações presos por um destino que eles não escolheram, mas que eles terão que lutar para reivindicar. A tensão entre nós se tornou um jogo perigoso. Eu, Lyra, a maga do povo, sabia que ele me seguia, me observava, procurando por uma falha, por um momento de fraqueza. Mas eu me recusei a quebrar. Eu o tratei com a mesma cortesia que uma mulher daria a um estranho. Eu o ignorei com uma perfeição que beirava a arte. E isso o enlouqueceu. Ele queria o meu desprezo, a minha raiva, o meu ódio, mas eu não lhe dei nada. Eu lhe dei o que ele mais temia, a indiferença. E essa indiferença era a minha maior arma, a prova de que eu não precisava dele, de que eu era completa sem ele. A revelação do segredo do diário havia mudado tudo. Agora eu entendia a fonte de sua arrogância e desprezo, uma maldição ancestral que se alimentava do medo de seu poder. O medo que ele sentia pela magia era, na verdade, um medo de si mesmo. E a injustiça era visceral. Eu, a mulher que ele desprezou, era a única que podia salvá-lo. A esperança era a única coisa que me mantinha de pé. E eu não desistiria. Eu não desistiria de mim. E eu não desistiria dele. 3 dias se passaram e o silêncio entre nós era sufocante. Eu sabia que ele estava em seu escritório, perdido em pensamentos. Eu podia sentir a sua presença, a sua frustração.
a sua angústia. Eu sabia que ele estava lutando uma guerra interna. E eu, Lyra, estava pronta para a batalha. Eu me vesti com o meu melhor vestido, um vestido simples de linho branco, e caminhei até o seu escritório. Eu não bati na porta. Eu a abri e entrei. Ele me olhou, os olhos cheios de surpresa e medo. Precisamos conversar, eu disse, com uma voz baixa e firme. Ele ficou em silêncio por um longo momento, o coração batendo, no peito como um tambor de guerra. Eu não tenho nada para conversar com você, ele disse, mas a voz dele não tinha a mesma arrogância de antes. Não minta para mim, Arion. Eu sei que você está com medo. Eu sei que você está com medo de me aceitar. Com medo de aceitar a sua própria magia, com medo de aceitar o seu próprio destino. As palavras o atingiram como um soco. Ele ficou pálido, a raiva e o medo em seus olhos. A tensão entre nós era palpável. Eu estava em guerra com ele, mas agora eu tinha uma nova arma, a esperança, e a esperança me libertaria. Eu me aproximei dele, as mãos estendidas, a minha magia brilhando em meus dedos. Eu posso te ajudar, Arion. Eu posso te libertar. Eu posso te mostrar o poder que você tanto teme. Ele olhou para minhas mãos, depois para meus olhos. Ele hesitou, o medo em seus olhos. A sua arrogância, a sua frieza, tudo isso era uma defesa, uma muralha que ele construiu para se proteger. Mas agora, a muralha estava desmoronando, e a sua vulnerabilidade era a minha única esperança. Não, ele disse, recuando. Eu não preciso de você. Eu não preciso de ninguém. As palavras dele eram a prova de sua negação, a sua última defesa. Eu o olhei, o coração pesado. Você é o maior prisioneiro de sua própria ignorância, príncipe Arion. Eu disse, a voz cheia de dor. A maldição que o aprisiona é a sua própria negação. Eu me virei e caminhei até a porta, o meu corpo uma muralha de pedra. Eu estava com medo, mas eu não o mostrei. Eu tinha que ser forte, eu tinha que ser a mulher que ele não podia viver sem. Quando você estiver pronto para a verdade, você sabe onde me encontrar, eu disse, e saí da sala. Eu não olhei para trás. Eu não podia. Eu sabia que se eu olhasse, eu iria quebrar. Eu estava em uma encruzilhada. Eu tinha que decidir se eu iria lutar por ele, se eu iria lutar para quebrar a maldição que o aprisionava. Eu sabia que ele me desprezava, mas eu também sabia que ele estava com medo. O medo era um veneno e estava se espalhando. E eu, Lyra, a maga do povo, era a única que podia curá-lo. A injustiça era visceral. Eu, a mulher que ele desprezou, era a única que podia salvá-lo. A esperança era a única coisa que me mantinha de pé, e eu não desistiria. Eu não desistiria de mim, e eu não desistiria dele. A história estava apenas começando, e eu, Lyra, a maga do povo, estava pronta para lutar por meu destino. Eu sabia que o desprezo dele era uma máscara. O diário do seu avô revelou um segredo. A aversão de Arion à magia não era ódio, mas medo. Um medo herdado de uma maldição que afligia sua linhagem. E eu, Lyra, a maga do povo, a mulher que ele desprezou, era a única que podia salvá-lo. O silêncio que se seguiu à nossa conversa foi sufocante. Eu sentia a presença dele, a sua frustração, a sua angústia. Ele estava em uma guerra interna, lutando contra sua própria negação. Eu sabia que ele estava no seu escritório, perdido, em pensamentos, e eu estava pronta para a batalha. Eu me vesti com o meu melhor vestido e caminhei até lá. Precisamos conversar, eu disse, com uma voz baixa e firme. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Não minta para mim, Arion. Eu sei que você está com medo, eu continuei. Eu sei que você está com medo de me aceitar, com medo de aceitar a sua própria magia, com medo de aceitar o seu próprio destino.
As palavras o atingiram como um soco. Ele ficou pálido, a raiva e o medo em seus olhos. A tensão entre nós era palpável. Eu estava em guerra com ele, mas agora eu tinha uma nova arma, a esperança, e a esperança me libertaria. Eu me aproximei dele, as minhas mãos estendidas, a minha magia brilhando em meus dedos. Eu posso te ajudar, Arion. Eu posso te libertar. Eu posso te mostrar o poder que você tanto teme. Ele olhou para minhas mãos, depois para meus olhos. Ele hesitou, o medo em seus olhos. A sua arrogância, a sua frieza, tudo isso era uma defesa, uma muralha que ele construiu para se proteger. Mas agora, a muralha estava desmoronando, e a sua vulnerabilidade era a minha única esperança. Não, ele disse, recuando. Eu não preciso de você. Eu não preciso de ninguém. As palavras dele eram a prova de sua negação, a sua última defesa. Eu o olhei, o coração pesado. Você é o maior prisioneiro de sua própria ignorância, príncipe Arion. Eu disse, a voz cheia de dor. A maldição que o aprisiona é a sua própria negação. Eu me virei e caminhei até a porta. O meu corpo uma muralha de pedra. Eu estava com medo, mas eu não o mostrei. Eu tinha que ser forte. Eu tinha que ser a mulher que ele não podia viver sem. Quando você estiver pronto para a verdade, você sabe onde me encontrar, eu disse, e saí da sala. Eu não olhei para trás. Eu não podia. Eu sabia que, se eu olhasse, eu iria quebrar. Eu estava em uma encruzilhada. Eu tinha que decidir se eu iria lutar por ele, se eu iria lutar para quebrar a maldição que o aprisionava. Eu sabia que ele me desprezava, mas eu também sabia que ele estava com medo. O medo era um veneno e estava se espalhando. E eu, Lyra, a maga do povo, era a única que podia curá-lo. A injustiça era visceral. Eu, a mulher que ele desprezou, era a única que podia salvá-lo. A esperança era a única coisa que me mantinha de pé. E eu não desistiria. Eu não desistiria de mim. E eu não desistiria dele. A história estava apenas começando. E eu, Lyra, a maga do povo, estava pronta para lutar por meu destino. A tensão entre nós era uma entidade viva, sufocando o ar. Eu, Lyra, a maga do povo, sabia que ele me seguia, me observava, procurando por uma falha, por um momento de fraqueza. Mas eu me recusei a quebrar. Eu o tratei com a mesma cortesia que uma mulher daria a um estranho. Eu o ignorei com uma perfeição que beirava a arte. E isso o enlouqueceu. Ele queria o meu desprezo, a minha raiva, o meu ódio, mas eu não lhe dei nada. Eu lhe dei o que ele mais temia, a indiferença. E essa indiferença era a minha maior arma, a prova de que eu não precisava dele, de que eu era completa sem ele. A revelação do segredo do diário havia mudado tudo. Agora, eu entendia a fonte de sua arrogância e desprezo, uma maldição ancestral que se alimentava do medo de seu poder. O medo que ele sentia pela magia era, na verdade, um medo de si mesmo, e a injustiça era visceral. Eu, a mulher que ele desprezou, era a única que podia salvá-lo. A esperança era a única coisa que me mantinha de pé, e eu não desistiria. Eu não desistiria de mim, e eu não desistiria dele. 3 dias se passaram e o silêncio entre nós era sufocante. Eu sabia que ele estava em seu escritório, perdido em pensamentos. Eu podia sentir a sua presença, a sua frustração, a sua angústia. Eu sabia que ele estava lutando uma guerra interna. E eu, Lyra, estava pronta para a batalha. Eu me vesti com o meu melhor vestido, um vestido simples de linho branco, e caminhei até o seu escritório. Eu não bati na porta. Eu a abri e entrei. Ele me olhou, os olhos cheios de surpresa e medo. Precisamos conversar, eu disse com uma voz baixa e firme. Ele ficou em silêncio por um longo momento, o coração batendo no peito como um tambor de guerra. Eu não tenho nada para conversar com você.
ele disse, mas a voz dele não tinha a mesma arrogância de antes. Não minta para mim, Arion. Eu sei que você está com medo. Eu sei que você está com medo de me aceitar, com medo de aceitar a sua própria magia, com medo de aceitar o seu próprio destino. As palavras o atingiram como um soco. Ele ficou pálido, a raiva e o medo em seus olhos. A tensão entre nós era palpável. Eu estava em guerra com ele, mas agora eu tinha uma nova arma, a esperança. E a esperança me libertaria. Eu me aproximei dele, as minhas mãos estendidas, a minha magia brilhando em meus dedos. Eu posso te ajudar, Arion. Eu posso te libertar. Eu posso te mostrar o poder que você tanto teme. Ele olhou para minhas mãos, depois para meus olhos. Ele hesitou, o medo em seus olhos, a sua arrogância, a sua frieza, tudo isso era uma defesa, uma muralha que ele construiu para se proteger. Mas agora a muralha estava desmoronando e a sua vulnerabilidade era a minha única esperança. Não, ele disse recuando. Eu não preciso de você. Eu não preciso de ninguém. As palavras dele eram a prova de sua negação, a sua última defesa. Eu o olhei, o coração pesado. Você é o maior prisioneiro de sua própria ignorância, príncipe Arion. Eu disse, a voz cheia de dor. A maldição que o aprisiona é a sua própria negação. Eu me virei e caminhei até a porta. O meu corpo uma muralha de pedra. Eu estava com medo, mas eu não o mostrei. Eu tinha que ser forte. Eu tinha que ser a mulher que ele não podia viver sem. Quando você estiver pronto para a verdade, você sabe onde me encontrar. Eu disse, e saí da sala. Eu não olhei para trás. Eu não podia. Eu sabia que, se eu olhasse, eu iria quebrar. Eu estava em uma encruzilhada. Eu tinha que decidir se eu iria lutar por ele, se eu iria lutar para quebrar a maldição que o aprisionava. Eu sabia que ele me desprezava, mas eu também sabia que ele estava com medo. O medo era um veneno e estava se espalhando. E eu, Lyra, a maga do povo, era a única que podia curá-lo. A injustiça era visceral. Eu, a mulher que ele desprezou, era a única que podia salvá-lo. A esperança era a única coisa que me mantinha de pé. E eu não desistiria. Eu não desistiria de mim e eu não desistiria dele. A história estava apenas começando e eu, Lyra, a maga do povo, estava pronta para lutar por meu destino. Eu estava em meu quarto. A tensão entre nós se tornou um jogo perigoso. Eu o ignorei com uma perfeição que beirava a arte. E isso o enlouqueceu. Ele queria o meu desprezo, a minha raiva, o meu ódio, mas eu não lhe dei nada. Eu lhe dei o que ele mais temia, a indiferença. E essa indiferença era a minha maior arma, a prova de que eu não precisava dele, de que eu era completa sem ele. A revelação do segredo do diário havia mudado tudo. Agora eu entendia a fonte de sua arrogância e desprezo, uma maldição ancestral que se alimentava do medo de seu poder. O medo que ele sentia pela magia era, na verdade, um medo de si mesmo, e a injustiça era visceral. Eu, a mulher que ele desprezou, era a única que podia salvá-lo. A esperança era a única coisa que me mantinha de pé. E eu não desistiria. Eu não desistiria de mim. E eu não desistiria dele. 3 dias se passaram e o silêncio entre nós era sufocante. Eu sabia que ele estava em seu escritório, perdido em pensamentos. Eu podia sentir a sua presença, a sua frustração, a sua angústia. Eu sabia que ele estava lutando uma guerra interna. E eu, Lyra, estava pronta para a batalha. Eu me vesti com o meu melhor vestido, um vestido simples de linho branco, e caminhei até o seu escritório. Eu não bati na porta. Eu a abri e entrei. Ele me olhou, os olhos cheios de surpresa e medo. Precisamos conversar, eu disse com uma voz baixa e firme. Ele ficou em silêncio por um longo momento, o coração batendo no peito como um tambor de guerra. Eu não tenho nada para conversar com você.
ele disse, mas a voz dele não tinha a mesma arrogância de antes. Não minta para mim, Arion. Eu sei que você está com medo. Eu sei que você está com medo de me aceitar, com medo de aceitar a sua própria magia, com medo de aceitar o seu próprio destino. As palavras o atingiram como um soco. Ele ficou pálido, a raiva e o medo em seus olhos. A tensão entre nós era palpável. Eu estava em guerra com ele, mas agora eu tinha uma nova arma, a esperança. E a esperança me libertaria. Eu me aproximei dele, as minhas mãos estendidas, a minha magia brilhando em meus dedos. Eu posso te ajudar, Arion. Eu posso te libertar. Eu posso te mostrar o poder que você tanto teme. Ele olhou para minhas mãos, depois para meus olhos. Ele hesitou, o medo em seus olhos, a sua arrogância, a sua frieza, tudo isso era uma defesa, uma muralha que ele construiu para se proteger. Mas agora a muralha estava desmoronando e a sua vulnerabilidade era a minha única esperança. Não, ele disse recuando. Eu não preciso de você. Eu não preciso de ninguém. As palavras dele eram a prova de sua negação, a sua última defesa. Eu o olhei, o coração pesado. Você é o maior prisioneiro de sua própria ignorância, príncipe Arion, eu disse, a voz cheia de dor. A maldição que o aprisiona é a sua própria negação. Eu me virei e caminhei até a porta, o meu corpo uma muralha de pedra. Eu estava com medo, mas eu não o mostrei. Eu tinha que ser forte, eu tinha que ser a mulher que ele não podia viver sem. Quando você estiver pronto para a verdade, você sabe onde me encontrar, eu disse, e saí da sala. Eu não olhei para trás. Eu não podia. Eu sabia que se eu olhasse, eu iria quebrar. Eu estava em uma encruzilhada. Eu tinha que decidir se eu iria lutar por ele, se eu iria lutar para quebrar a maldição que o aprisionava. Eu sabia que ele me desprezava, mas eu também sabia que ele estava com medo. O medo era um veneno e estava se espalhando. E eu, Lyra, a maga do povo, era a única que podia curá-lo. A injustiça era visceral. Eu, a mulher que ele desprezou, era a única que podia salvá-lo. A esperança era a única coisa que me mantinha de pé, e eu não desistiria. Eu não desistiria de mim, e eu não desistiria dele. A história estava apenas começando, e eu, Lyra, a maga do povo, estava pronta para lutar por meu destino.